Antes, só para dar os avisos, terça-feira tem GCN, então às 7h30 tem lá na minha casa, no Jardim Oriente. Tem também na terça-feira na casa do André e da Diana, lá no... É às 8? Às 8 horas, às 20 horas lá na casa do André e da Diana, lá no Interlagos. E na casa do André e da Mila é às 7h30, né? É às 8 também? É às 8 horas lá no Primavera. Então nós temos esses 3 GCNs, procure algum e faça parte, porque é importante. Obrigado. Porque é importante nós termos esse tempo em comunhão, esse tempo como igreja ali. GCNs, para quem não sabe, são os pequenos grupos, né? Então, onde a gente se reúne e nós temos ali um momento bem legal, bem interessante para a gente poder meditar um pouco mais a palavra do Senhor. Então, nas terças-feiras tem esses GCNs. Na quinta-feira tem o culto na Sala do Pai, às 8 horas. Então, continuando a série de mensagens sobre as 7 igrejas, né, do Apocalipse, as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Então, vem aí, porque está sendo muito bom. Sábado à noite, às 6h30 da tarde, a gente vai fazer um culto de jovens aqui. Amém, jovens? Então tá bom, 6h30, espero vocês aqui. Sábado, 6h30, nós estaremos fazendo esse culto. E domingo de manhã, às 9h, tem reunião de liderança. E 6 horas, o culto da família que nós estamos hoje. Certo? Amém? Abra sua Bíblia aí comigo, em Lucas capítulo 15. Quantos estão felizes de estarem na casa do Senhor? Amém? Lucas capítulo 15. Todo mundo achou? Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou.
O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, e o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento que nós estaremos aqui meditando na Tua Palavra, que o Senhor possa continuar falando nos nossos corações, assim como o Senhor já vem falando ao meu coração, e durante o culto o Senhor também já vem falando com a Tua igreja, que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, e prontos para viver aquilo que nós aprendemos, Pai. É isso que eu peço, e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém? O tema da mensagem de hoje é: os filhos pródigos ainda existem e estão entre nós. Os filhos pródigos ainda existem e estão entre nós. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem pelo YouTube, e Deus começou a falar comigo em um ponto muito específico desse texto, que ele é muito conhecido, que é a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece? Todo mundo já ouviu? Amém? É um texto muito conhecido. Enquanto eu estava ouvindo aquela mensagem, Deus começou a falar comigo em um ponto bem específico, que é o que a gente vai falar hoje. Geralmente, quando a gente ouve essa história, quando alguém vai pregar sobre a história, sobre essa parábola do filho pródigo, geralmente as pessoas sempre falam mais do filho mais novo, não é verdade? Geralmente se fala daquele que saiu e voltou e toda aquela história. Eu teve uma vez, o ano passado, que eu preguei também nesse texto, e eu resolvi falar sobre o pai que representa Deus, que na realidade ali, o pródigo da história é o Deus, né? É o pai, não sim o filho, e ali na mensagem eu explico por quê. Mas hoje eu quero falar sobre o filho mais velho. É muito difícil, pelo menos eu acredito que eu nunca tenha ouvido alguma mensagem a respeito disso. Na mensagem que eu estava ouvindo, o pastor nem estava falando sobre o filho mais velho, mas ele falou alguma frase lá que me chamou a atenção. E eu acho que é interessante para a gente poder entender algumas coisas que acontecem na nossa vida. Essa parábola do filho pródigo, ela é uma continuação de outras duas parábolas que a gente acabou de falar aqui. Pode voltar, Luiz, ainda não. Isso. É a continuação de duas parábolas que a gente acabou de ler, que é sobre a ovelha perdida e a dracma perdida, né? Ou na sua Bíblia pode estar escrito a moeda perdida. Essas três parábolas, Jesus contou em seguida. Então ele estava sentado, conversando e começou a contar. São três histórias diferentes, mas que têm a mesma moral, o mesmo sentido, Jesus quer dizer a mesma coisa, só que ele fala de formas diferentes. Por quê? Aquelas pessoas que estavam ali, o versículo 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola.
Jesus estava sentado com pecadores, com publicanos. Publicanos eram aquelas pessoas, judeus, em que eles eram coletores de impostos. Então eles eram aqueles que recolhiam os impostos para entregar para Roma. Então os judeus, os outros judeus, eles consideravam esses publicanos traidores. Falaram, nossa, você está cobrando de nós, o seu próprio povo, para um império que está querendo dominar sobre nós. Então eles não gostavam de forma alguma de publicano, de coletor de impostos. Eles achavam assim a pior raça da humanidade é um publicano, porque eles consideravam que essas pessoas eram traidores do povo. Então Jesus estava assentado com esses publicanos e com pecadores. Não se diz que tipo de pecado eram, mas eram pessoas que estavam ali, que eram considerados pecadores, que eram consideradas que esses mestres da lei, os fariseus, o pessoal da alta sociedade, nunca se sentaria à mesa com essas pessoas. E Jesus estava lá sentado, conversando, comendo, ensinando, e aí as pessoas começam a criticar Jesus. E por isso, Jesus conta essas 3 parábolas: da ovelha perdida, da moeda, da dracma perdida e a do filho pródigo. Jesus começa a contar essa história para explicar o motivo pelo qual ele estava sentado com aquelas pessoas. A primeira parábola é da ovelha perdida, que ele conta que o quê? Tinha um pastor que ele tinha 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas saiu e foi embora, se perdeu. Esse pastor deixa as 99 dentro do aprisco e vai até atrás dessa ovelha perdida, anda, procura e encontra essa ovelha, pega essa ovelha, coloca no ombro e traz de volta. Quando ele chega, ele feliz quando ele encontra com a sua ovelha, ele leva para casa, e aí quando ele chega lá, ele chama os seus vizinhos, chama os seus amigos, e vamos fazer uma festa, e se alegrem-se comigo, porque eu estou feliz, eu achei a minha ovelha, vamos fazer uma festa. E no final dessa primeira parábola, Jesus diz, no versículo 7, eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então a primeira resposta que a gente consegue ver aqui de Jesus para aquelas pessoas era que eu não vim para falar com vocês, eu vim para falar com essas pessoas que estão perdidas, porque há festa no céu por aquelas pessoas que se arrependem, não por vocês que já se consideram justos, não por vocês que acham que não precisam de um Salvador. Eu vim para aqueles que precisam de Salvador, eu vim para salvar. E aí a segunda história é a história da dracma perdida, da moeda perdida. Conta a história de uma mulher que ela tinha 10 dracmas. Essas dracmas, cada dracma valia como um dia de um trabalhador comum. Então pensa aí no seu trabalho, no seu salário, divide por 30, esse é o valor que é o seu dia de serviço. Quanto vale? Imagina você perder 10 dias de serviço, um dia desses 10 dias. É bastante dinheiro, pelo menos na época era, para nós também, acredito que seja, 10 dias de trabalho aí deve ser um bom dinheiro. E aí ela perde um desses dias, uma moeda, e ela começa a procurar, e procura, e levanta coisa, e varre, e pega a candeia, e ilumina para ela poder encontrar, e ela encontra a moeda. Assim que ela encontra aquela moeda, ela fica feliz e contente, e chama suas amigas, suas vizinhas, e fazem uma festa. Fala, vamos fazer uma festa comigo, porque eu encontrei a minha moeda que estava perdida. E no final dessa parábola, Jesus diz, eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então, eu acho que já deu para entender que essas 2 parábolas, e a terceira também, fala sobre pecadores que se arrependem, amém? De pessoas que se arrependeram, e há festa no céu por causa disso. Deus fica feliz por causa disso. Na EBD hoje de manhã a gente falou quais são as vontades de Deus. Uma das vontades de Deus é essa, que pecadores se arrependam. E nós precisamos fazer as vontades de Deus, os desejos de Deus, cumprir essas coisas. E há felicidade nisso, há felicidade no céu por causa disso. E aí a terceira parábola é a do filho pródigo, que ele conta a história de um homem que tinha 2 filhos. Um filho era o mais novo, esse filho mais novo um dia chega e pede parte da sua herança, da herança para o seu pai. Naquela época era, e hoje eu acredito também que seja
bem ruim você chegar para o seu pai e falar alguma coisa desse tipo, mas praticamente você estava desejando a morte do seu pai. Você fala, me dá logo a parte que é a sua herança, a parte da minha herança, porque você está demorando demais para morrer, então morre logo porque eu preciso desse dinheiro. É praticamente pedir a morte do seu pai. Isa, pode colocar a próxima imagem. E aí, enquanto eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma música, de um cantor, Felipe Valente. O nome da música é Canção de Quem Fica. E aí a primeira estrofe, ele está cantando sobre essa história, e a primeira estrofe da música é isso daqui, ó. Um dia olhou os meus olhos e disse sem pudor, não há prazer algum em te amar. Imagina alguém olhar para você e falar assim, eu não tenho prazer algum em te amar. Foi mais ou menos isso que o filho mais novo fez com seu pai. Olhou para ele e falou assim, olha, eu não tenho prazer algum em te amar, então morre logo, me dá o dinheiro para eu ficar feliz. E aí o restante fala, transpassou o meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Então ali ele está contando a visão do pai, né? Deus vendo o que acontece, a nossa rejeição para com Deus. Então depois desse filho mais novo fazer isso, ele, incrivelmente, o pai, ele concede o desejo do seu filho e dá a parte da herança para ele. Esse rapaz, ele pega essas coisas, junta tudo e vai embora para um lugar bem distante. E nesse lugar distante ele gasta tudo que ele tinha. Gastou todos os seus bens e viveu uma vida irresponsavelmente. Depois de um tempo, quando ele perdeu tudo que ele tinha, quando ele não tinha mais nada, a região também estava passando por fome. Aí ele começa a procurar emprego, porque ele estava com fome, precisava comer, e procurando emprego, alguém arruma um emprego para ele, e ele vai cuidar de porcos, e ali na hora que ele está cuidando dos porcos, ele olha a comida dos porcos, ele sente vontade, desejo de comer daquela comida, porque ele estava com fome. E aí ele caiu em si. Aí ele falou, caramba, olha a minha situação. Perceba que às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida, e a gente não se dá conta do que está acontecendo, e só vai cada vez afundando mais, cada vez mais no lamaçal, você vai ficando cada vez mais preso, cada vez mais distante, e você não percebe, nós não percebemos a nossa situação, até que chega num momento crítico, no momento onde a gente não tem mais o que fazer. E aí foi o que aconteceu com esse menino, com esse jovem, com esse filho mais novo. Ele caiu em si e falou assim, poxa, os servos, os trabalhadores do meu pai vivem muito melhor do que eu, tem comida, e eu aqui morrendo de fome. Então eu vou fazer o seguinte, vou voltar, vou pedir perdão, pequei contra os céus. E aí ele faz aquela oração bonita, a gente falou hoje sobre oração, orações prontas, né? Ele faz aquela oração pronta, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, me aceita como um dos seus empregados. Pronto, vou fazer isso. E ele pega, sai de onde ele estava e vai voltando para a casa do seu pai. Nesse caminho o pai, ele olha, chega no momento que o pai encontra, vê o filho a distante, e o pai sai correndo, abraça o filho, beija o filho, e toda aquela coisa, rola aquele encontro. O jovem já estava com o seu discurso pronto, ele já estava tudo pronto, na ponta da língua, e ele já começou a falar, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem ouve o que ele está dizendo, ignora, nem deixa ele terminar a oração, fala, olha, para tudo, chama aí, pede para trazer uma roupa nova para ele, traz um anel novo, traz uma sandália, pega aquele novilho gordo lá, manda matar, e vamos fazer uma festa, porque o meu filho foi achado. Aquele que estava morto, ressuscitou. Aquele que estava perdido, foi encontrado. Ele estava feliz e contente. E aí o filho mais velho, que agora que entra a história do filho mais velho, o filho mais velho, ele não estava sabendo de nada que estava acontecendo, quando ele estava trabalhando. A hora que ele volta, ele começa a escutar alguma música, danças, provavelmente sentiu o cheiro de comida, e aquela coisa, o pessoal dançando, cantando, aquela felicidade. Aí ele chega para um dos servos e fala assim, o que está acontecendo aí? E aí o servo, o seu irmão voltou. E aí seu pai ficou super feliz, mandou fazer essa festa, e é isso aí. E aí o irmão, ao invés de ficar feliz,
ele fica extremamente bravo. E ele não quer participar dessa festa. Fica lá fora, fazendo birrinha, faz biquinho, não vou entrar. E o pai sai, vai, ô meu filho, o que está acontecendo? E aí ele pega e fala, olha aqui, eu estou trabalhando para você igual um escravo, e você nunca me deu nada. E aí esse teu filho aí, nem chama mais de irmão, esse teu filho aí volta, gastou todos os seus bens com prostitutas, e você dá uma festa para ele? Que é isso? E aí o pai fala assim, meu filho, a gente tinha que comemorar a volta do seu irmão, porque ele estava morto, e ressurgiu, ressuscitou. Ele estava perdido e foi achado. E aí a história se acaba aí. A história se acaba com um final onde a gente não sabe o que acontece na realidade. O que acontece com esse irmão? Por que esse irmão mais velho estava bravo? O porquê a gente sabe, mas se ele mudou de opinião, se ele entra para a festa, a história acaba desse jeito. Hoje a mensagem vai ser um pouco diferente. Eu não separei em pontos essa mensagem. Eu vou contar o restante da mensagem e a gente vai pincelando alguns pontos dela. Amém? Amém? Como eu disse, essas 3 histórias contam a mesma coisa, tem a mesma moral, tem o mesmo objetivo, de falar de pecadores que se arrependem, pessoas que se arrependem. Então a primeira fala sobre as ovelhas, a ovelha perdida, que o pastor achou e ficou feliz. Depois da dracma perdida, que a mulher procurou e achou e ficou feliz. E depois do filho mais novo, que ele estava perdido, voltou para casa, o pai fez aquela festa e todo mundo ficou feliz. Esse era o ponto principal da mensagem de Jesus para aquele momento. Ele queria falar para aquelas pessoas, para os fariseus e para os mestres da lei, que Jesus estava feliz, que Deus estava feliz com Jesus por ele estar procurando aqueles que estavam perdidos. Porque aqueles mestres da lei e os fariseus não estavam nem aí para aquelas pessoas. Não se importavam com essas pessoas. E aí Jesus vem e se senta à mesa com ele. E começa a conversar, e começa a ensinar, e essas pessoas começam a se converter, começam a seguir a Jesus. E isso incomodava muito os mestres da lei. E Jesus fala, é por isso que eu estou fazendo. É para isso que eu vim. Eu vim para servir, eu vim para salvar, eu vim para resgatar aqueles que estavam perdidos. Então eu estou cumprindo e eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Então, está tudo certo. Assim como o pastor que ficou feliz porque encontrou a sua ovelha, assim como aquela mulher que ficou feliz porque encontrou a sua moeda, assim como aquele pai ficou feliz com a volta do seu filho, Deus também fica muito feliz quando um pecador se arrepende. Amém? E essa história, a gente pode ver em vários aspectos, vários pontos, principalmente da história do filho pródigo. Só entenda e grave isso, essas 3 histórias estão contando a mesma coisa. Então nós vamos usar bastante as 3 histórias, as 3 parábolas. Primeiro a gente pode encarnar, a gente pode sentir na pele a questão do filho mais novo. Muitos aqui podem ser esse filho mais novo, que estava, ou você conhece alguém que pode se encaixar como um filho mais novo, que estava na igreja, glória a Deus, aleluia, estou feliz e contente, e aí por algum motivo essa pessoa se desvia, sai da igreja e vai embora e fica vivendo no mundão, se arrebenta toda, e depois ele resolve voltar. Deus, pequei contra os céus e contra ti, me aceites como um dos seus servos. Ele volta para casa do Pai e começa a viver aqui, começa queimando o coração, feliz e contente por estar de volta na casa do Senhor. Então você pode conhecer alguém assim, ou você pode ser uma dessas pessoas, esse irmão mais novo. Tem a questão do pai. O pai, a gente não tem como encarnar isso, porque o pai é o próprio Deus, mas nós entendemos que Deus está sempre de braços abertos para poder receber o seu filho que se perdeu. Não é verdade? Amém? Deus está sempre de braços abertos para te receber. Então a gente entende a verdade e a grandeza dessa história, que é um pai estar de braços abertos. Deus está de braços abertos para nos receber em qualquer momento da nossa vida. E aí tem a história do filho pródigo, do filho mais velho, que também a gente pode encarnar essa história.
A gente pode sentir na pele um pouco isso. O filho mais velho, e é isso que eu quero falar nessa noite. O irmão mais velho, o filho mais velho, é aquele que se converteu já há bastante tempo. Ele é crente há bastante tempo, está na igreja aí, ó. Nem sei mais quanto tempo eu estou na igreja, mas eu estou na igreja. Ele serve nos ministérios da igreja, ele faz um monte de coisa. No texto diz o quê? O do irmão mais velho. Enquanto tudo aquilo estava acontecendo, o filho primogênito, o filho mais velho, estava no campo. Ele estava trabalhando. Enquanto o filho mais novo saiu e foi farrear e foi fazer a vida dele, o filho mais velho ficou em casa e trabalhando. Ele ficou lá, ó, foi o único que não deixou. O outro foi embora. O filho mais velho, então, ele dá os seus dízimos e as suas ofertas, ele não falta culto, ou tem uma regularidade muito grande durante o ano. Você vai ver, no ano ele faltou 2, 3, 4 cultos, num ano todo. Poxa, esse é o filho mais velho. Não sai de perto, não sai da casa do pai, está ali trabalhando. Mas esse filho também, ele nunca está satisfeito com o seu lugar na casa do pai. Mesmo ele estando o tempo todo dentro da casa, ele não se sente satisfeito com aquilo. Olha o que acontece. O filho primogênito encheu-se de ira e ele não quis entrar. Quando ele ficou sabendo do seu irmão, ele se encheu de ira. Como assim o meu pai faz isso e aceita esse cara de volta? Ele se encheu de ira, não vou entrar nessa festa, não vou participar disso. Então o pai saiu e insistiu com ele. É aquele que não suporta os pecados do irmão mais novo, sabe? Então o irmão que estava na igreja saiu, foi fazer um monte de coisa, quando ele volta, e aí ele fala, olha, não, você viu aquele irmão? Ih, você não sabe o que ele fez. Ele fazia isso, e agora está aí, ó, querendo cantar na igreja, agora está aí, ó, querendo dirigir, ser líder de GCN, não, agora está aí querendo trabalhar ali na recepção, não, agora, não, mas você não sabe o que ele fez isso, e aponta todos os pecados possíveis que o cara fez. Ele não consegue usar da graça e da misericórdia que foi usada com ele. Ele não consegue ver isso. Olha o que o filho mais velho diz: quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Apontou, jogou na cara do pai dele, olha o seu filho, olha o que ele fez. Toma, e mostrou. E que está sempre disposto a apontar o dedo. Como eu disse, ele não usa da misericórdia e da graça que recebeu do pai. Quando ele está servindo, serve não por amor, mas por obrigação. É um peso fazer essas coisas. É uma coisa muito, nossa, eu tenho que fazer, eu tenho que ir. É algo muito cansativo para fazer essas coisas. Olha o que o irmão mais velho diz: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Ou, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo e nunca te desobedeci. Ele não fazia, o irmão mais velho não fazia por amor. Ele não amava aquilo que ele estava fazendo, o trabalho que ele estava fazendo no campo para o seu pai. Ele se colocava na posição de um escravo. Eu estou aqui, trabalhando como um escravo e você nunca me deu nada. Isso é a imagem de um filho mais velho. Você pode pensar aí e ver se você se encaixa como o irmão mais velho, ou lembrar de alguém e falar, eu acho que aquela pessoa está se encaixando mais com o irmão mais velho do que o mais novo, hein? Você pode estar pensando. Mas algo importante para a gente notar é que o filho mais velho, ele sempre esteve lá. O filho mais velho, ele nunca saiu. Ele nunca abandonou o seu pai. Ele estava lá. Enquanto o filho mais novo estava fazendo o que fazia, ele estava no campo trabalhando. Mas a pergunta é, mas por que ele ficou? Por que esse filho mais velho ficou? Se ele não queria estar lá, se ele se sentia na obrigação de estar na casa do pai, para que ficar? Por que será que essa pessoa ficou?
Qual era a motivação desse filho em ficar? O que será que estava no coração dele quando ele resolveu ficar e não ir embora com seu irmão? Uma coisa é certa, nenhum dos dois estavam certos. Nem o filho mais novo, nem o filho mais velho. Nenhum dos dois estavam certos. Nenhum dos dois amava o pai de verdade. Então, por que ficar? O mais novo foi embora para bem longe, porque ele não amava o pai. O mais novo pegou e foi para bem longe, para um lugar distante. O texto diz: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. É interessante porque a história começa do filho mais novo pedindo a parte da sua herança. Só que o problema principal é que o problema principal não era a falta de dinheiro. Não é que ele queria o dinheiro. O problema era estar na casa com o pai. Porque o pai, ele deu o que ele pediu. Então toma o seu dinheiro. Depois de um tempo, aquilo não satisfazendo o desejo do coração dele, ele pega tudo e vai embora. Então o que ele queria de verdade era estar longe do pai, longe daquela casa, longe do seu irmão, longe. Eu quero viver num lugar distante. Só o dinheiro não adiantou. Ele não satisfez, talvez, ele comprar uma fazenda do lado e ficar ali, ser vizinho do seu pai. Não, eu quero ir para longe, 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 longe. Não quero mais ver. Não quero mais ter contato com essas pessoas. O mais velho ficou, mas estava tão distante do pai, que era como se tivesse ido embora. Ele estava tão distante do seu pai, que era como se ele tivesse ido embora. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Enquanto o pai sofria diariamente pela falta do seu filho mais novo, e o texto dá a entender que esse pai fazia esse caminho todos os dias, ele saía, ia para um certo lugar e ficava olhando, para ver se o filho ia voltar. O filho não voltava, ele voltava para casa. No outro dia ele fazia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Enquanto o pai fazia isso, enquanto o pai sofria, enquanto o pai estava ali triste com essa situação, o filho mais velho estava fazendo o quê? Trabalhando. Eu estou lá no campo, estou trabalhando, nem estou sabendo o que está acontecendo. Só estou vivendo, só estou fazendo as minhas coisas. Às vezes, e muitas vezes, as igrejas estão cheias de filhos mais velhos que estão na casa do pai, servem, mas estão mais longe do que alguém que realmente está fora dos caminhos do Senhor. Aquele irmão mais novo, ele foi embora e foi para um lugar distante geograficamente. Ele saiu daqui e foi para um outro lugar. O irmão mais velho, ele ficou, mas ele estava distante emocionalmente. Ele estava distante espiritualmente. Enquanto o pai sofria, enquanto o pai esperava, ele só pensava em trabalhar. Porque ele se achava, ele se colocava na condição de um escravo. Então eu tenho que trabalhar, não quero saber, vou embora, vou trabalhar. Não me importo com meu pai, não me importo com nada, eu vou continuar fazendo aqui as coisas. O mais velho não percebe que está longe, não percebe que está faltando alguma coisa em tudo que ele faz. O filho mais novo desperdiçou os seus bens e viveu uma vida irresponsavelmente. O filho mais novo pegou, gastou os seus bens, viveu uma vida irresponsavelmente. Mas quando ele volta com o coração totalmente arrependido pelo que ele fez. Já o mais velho, ele não gastou os seus bens e não viveu uma vida desenfreada, uma vida bagunçada, na noitada, uma vida boêmia. Ele viveu certinho. Nunca traiu a mulher ou o marido. Nunca desonrou o pai e a mãe. Nunca levantou a voz para ninguém. Diferente do seu irmão, ele viveu uma vida regrada. Casou virgem, namorou com uma pessoa só e depois se casou. Mas ele mente.
ele finge ser quem não é. Hoje na EBD a gente falou sobre hipocrisia religiosa. Ele finge ser o que não é, ele atua como alguém, ele encarna uma personagem e começa a viver aquilo. O filho mais velho é mais ou menos desse tipo. Ele comete alguns pecados inofensivos, que ninguém vê e ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus, ele está vendo todas as coisas. Deus, ele vê. Mas o filho mais velho não percebe, não acha que isso está acontecendo. E uma coisa interessante é que em nenhum momento do texto, que a gente acabou de ler, o filho mais novo, diz que o filho mais novo gastou o seu dinheiro com prostitutas. O texto diz que ele gastou todos os seus bens e viveu uma vida irresponsavelmente. Em nenhum momento ele fala que ele gastou com prostitutas, que está ligado a alguma coisa sexual. Mas o filho mais velho, quando vai apontar o pecado do seu irmão, ele fala para o pai dele: esse teu filho aí que gastou o seu dinheiro com prostitutas. Ele aumenta, ele coloca coisas que não aconteceram, ou que ele não sabe. O texto não diz isso. Mas o filho mais velho vai lá: olha aqui, ó, ele gastou o seu dinheiro para querer aumentar, para querer colocar mais peso na história, para querer colocar deixar a história mais cabeluda. Olha só, ele gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, e você aí, ó, fazendo festinha para ele. Hipócrita, diria Jesus, tire a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus diria isso. Mas o irmão mais velho, ele não vê isso. Não consegue perceber que os seus pecados são tão nocivos quanto os do seu irmão. O irmão mais velho não consegue perceber que os pecados que ele comete são tão nocivos quanto o do seu irmão. A distância que o coração dele está do pai é tão ruim, é tão nocivo quanto você realmente sair e ir para um outro lugar geograficamente, viver no mundão. É tão ruim quanto. Só que o irmão mais velho não consegue perceber isso. O irmão mais velho não consegue ver essas coisas. E nós estamos estudando aqui na EBD sobre o Sermão do Monte. E uma das coisas que eu tenho frisado bastante nas aulas, e quem tem vindo acho que vai se lembrar, é que não importa se a gente cumpre ou não a lei, se a nossa intenção não for boa. Presta atenção nisso. Não importa se você segue a sua vida bonitinho, se você vem para a igreja bonitinho, se você dá os seus dízimos, as suas ofertas, se você não falta na igreja, se você não sei o quê, se você ora todos os dias, se você lê a Bíblia todos os dias, se a sua intenção não for boa, de nada vale. Jesus ele é contra isso categoricamente. Ele vai dizer isso no Sermão do Monte, capítulo 5, exatamente sobre essas coisas. Jesus, ele não quer um monte de gente só cumprindo regras, ou tentando se manter salvo pelas obras, por ser bonzinho, por ser legal, ou por cumprir a lei. Não é isso que Jesus quer. O que ele quer são filhos que amam estar com ele, amém? Amém, igreja? O que Jesus quer são pessoas que amam estar com ele, que façam essas coisas que eu listei agora, não por obrigação, mas por amor. Mas por amor. É fazer as coisas porque ama. Que amam fazer parte da sua missão. Isso daqui eu já falei várias vezes aqui na igreja também. Qual é a grande missão de Jesus? A grande missão de Deus é salvar pecadores. E nós estamos sob essa missão de salvar, de levar essas boas novas para as pessoas, para que as pessoas possam ser salvas. Jesus, ele quer que a gente faça parte disso, que ame fazer parte disso, não por obrigação, não por um peso, mas por amor. E Jesus, ele quer que ele seja o suficiente para nós. Presta atenção nisso. Jesus, ele quer que ele seja o suficiente para nós.
Eu não preciso de mais nada. Sabe aquela música? A tua graça me basta. Ou o que Paulo diz, né? A tua graça me basta. É isso. Só Jesus nos basta. Assim como o irmão mais velho estava com o pai, querendo que ele desse um novilho para que ele pudesse festejar com os seus amigos, e não com o pai. Olha a declaração desse filho mais velho. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ele não queria festejar com o pai. Ele queria festejar com seus amigos. Porque ele era um escravo do seu pai. Como que você vai comemorar com o seu patrão? Não, eu vou comemorar com aqueles que eu amo, com os meus amigos. O pai, para o filho mais velho, era um patrão, que você trabalha o mês todo e espera receber o seu salário para você poder gastar com quem você ama, não é verdade? E geralmente, para quem não é casado com o seu patrão, não é essa pessoa que você ama. São a sua família, os seus amigos e tantas outras coisas. Você não espera gastar o seu salário com o seu patrão. Você quer gastar com quem você ama. E dentro da igreja é exatamente a mesma coisa. Dentro da igreja é exatamente a mesma coisa. O irmão mais velho quer também receber algo do Pai, de Deus, para poder gastar com seus amigos. E não para se deleitar na presença do Senhor. Não para se encher de prazer de estar na presença do Senhor. Então eu venho à igreja, Deus me dá, e Deus vai te dar alguma coisa. A primeira coisa que você faz é, eu vou gastar com quem eu amo, não vou gastar com Deus, porque Deus é meu patrão. Então, eu já bati carteira, então já fiz tudo, então eu servi o mês todo, toquei, cantei, preguei, dei aula e não sei o que, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Pronto, chega no dia 30, ou no 5º dia útil, eu quero receber o meu pagamento, para que eu possa gastar com o que eu quero. Não, o que é isso? Mas eu acabei de dizer o quê? Que Jesus, Ele quer que a gente, que Ele possa ser o suficiente para nós. Eu não falei isso? Amém? Se Jesus é o suficiente para nós, nós temos que gastar aquilo que nós temos com Ele. Festejar com Ele. E não com outras pessoas. Não deixar Ele de lado. Mas o filho mais velho, da parábola de Jesus aqui, eu quero um novilho aí para poder gastar com os meus amigos, festejar com os meus amigos. Existem 3 coisas que eu quero enfatizar com tudo isso. Primeiro de tudo, o irmão mais velho não ama o pai. Ele o usa e se sente usado. Segundo, o irmão mais velho só não foi embora junto com o seu irmão porque não teve coragem. Terceiro, o irmão mais velho não acredita que o pai era o suficiente. Ele queria mais. Não basta só eu estar na casa do meu pai. Não basta só os servos do meu pai serem também os meus servos. Não basta só eu trabalhar no campo do meu pai. Não, eu quero mais. Eu quero mais. Eu acredito que até aqui vocês já tenham percebido que os filhos pródigos existem até hoje, não é verdade? Que esses filhos pródigos existem até hoje. Se não nos atentarmos, se não nos atentarmos, nos tornamos como ele e esquecemos que somos filhos do mesmo pai e que assim como o irmão mais velho, assim como o irmão mais novo, estávamos mortos e voltamos à vida. Estávamos perdidos e fomos achados. Não sei se vocês perceberam quando eu contei a história da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. A ovelha perdida é aquela ovelha que saiu do aprisco e foi para um lugar distante, não é verdade?
E aí o pastor foi até o local e pegou e trouxe de volta. Ela me lembra muito a história do filho mais novo, que ele saiu de casa, foi para um outro lugar e depois ele volta. A moeda perdida estava perdida onde? Dentro de casa. Aquela mulher começa a varrer desesperadamente a casa e varre, tira as coisas do lugar, coloca a luz nos cantinhos para poder enxergar, até que acha. E essa história me lembra muito quem? O filho mais velho, que estava perdido dentro de casa. Perceba que Jesus, ele está contando a mesma história. É a mesma coisa. A nossa permanência no corpo de Cristo precisa vir de um lugar de amor e não por obrigação. Precisa vir do pleno entendimento de que Jesus é o que nos basta e nada mais. Precisa vir de um lugar de humildade, de reconhecer quem éramos sem Jesus, porque o fazer pelo fazer só nos distancia do Pai. O irmão mais velho, ele estava o tempo todo trabalhando, mesmo dentro de casa, longe. Mesmo dentro de casa, mesmo fazendo o que fazia, longe, longe, longe. E tem uma música do Thales Roberto, que ele fala assim: eu sinto falta da sua voz, me chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Quando o Thales Roberto escreveu essa música, ele estava com certeza pensando no filho mais novo. Eu vou voltar para a casa do pai, eu vou voltar para a casa do pai. Mas o filho mais velho, como eu falei, é igual aquela moeda perdida, dentro de casa. Está dentro da igreja, mas está tão perdido, tão distante, que faz tanto tempo que não ouve a voz do Pai, faz tanto tempo que não conversa com o Pai, faz tanto tempo que não tem um relacionamento de amigo com o Pai, que esse filho mais velho pode sentir saudade. A saudade não é só para quem vai, mas é para quem fica também. Fica distante, mas fica. Mas está lá, perdido, num buraquinho, num lugar onde não está conseguindo se achar. Filhos mais velhos também podem sentir saudade. Podem querer um abraço ou até mesmo um beijo. E sabe de uma coisa? Você está no lugar certo. Amém? Você está no lugar certo. Eu não sei se você se encaixa como o irmão mais novo. Eu não sei se você se encaixa como o irmão mais velho. Mas eu sei que o mesmo Deus que está de braços abertos para receber de volta o filho mais velho. Taliane, Diego, pode vir, por favor. O mesmo Deus que está de braços abertos para poder receber a volta do filho mais novo, Ele também está pronto para querer estreitar relações com aqueles que ficaram. Ele está pronto para poder estreitar relações com aqueles que ficaram, mas estão distantes, tão perto, mas tão longe. E é interessante que quando eu comecei a falar, eu expliquei sobre a dracma, sobre a moeda. Aquela moeda, ela tinha um valor. E aqueles que se perdem, aqueles que estão distante de Deus e que estão dentro de casa, que estão dentro da igreja, eles têm valor. Nós temos valor. Amém? Nós temos um valor. E Jesus está à nossa procura. Jesus está à sua procura. Jesus está procurando a moeda que se perdeu. Ele está procurando, então ele está varrendo aquele lugar, está tirando as coisas dos lugares, está colocando a luzinha lá nos cantos para poder enxergar e poder te achar. Mas às vezes nós estamos há tanto tempo na igreja, há tanto tempo, que a gente não sabe mais como é a voz do Pai.
Deus está te chamando, Jesus está te chamando e você não está ouvindo. Você não consegue ouvir. Por quê? Porque você está tão distante, tão perto, mas tão longe. Tão perto, mas tão longe. E certa vez Jesus estava contando uma outra parábola. E aí ele estava contando, a parábola do semeador. Ele contou e ninguém que ouviu entendeu o que Jesus estava dizendo. Ninguém entendeu. Nem os discípulos entenderam ali de primeira. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, por quê? Por que o senhor fala por parábolas? Por que o senhor fala por parábolas? E aí Jesus vai explicar o porquê que ele fala por parábolas. Presta atenção. Jesus diz assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Jesus está falando, as pessoas estão perguntando: mas o que significa isso, Jesus? Eles não entendem, porque o coração deles está muito insensível. E de má vontade ouvem e veem as coisas. Porque se não fosse assim, se não fosse desse jeito, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converter, e aí sim eu o curaria. Mas essas pessoas aí, mas bem-aventurados são vocês, meus discípulos. Bem-aventurados são vocês que ouvem com seus ouvidos e conseguem enxergar com seus olhos. Quantos aqui são os bem-aventurados? Amém? Aqueles que ouvem o que Deus está dizendo e conseguem levantar as suas mãos e dizer que eu vou voltar para a casa do Pai, porque eu sinto saudade do meu Pai. Há tanto tempo que eu não ouço a sua voz. Há tanto tempo que eu não tenho um momento de intimidade com Ele como um amigo, onde eu posso me sentar e falar com Ele. Há quanto tempo que não acontece isso? Há quanto tempo, mesmo eu estando na igreja há 20, 30, 40, 50 anos, mesmo assim, eu não sinto mais a sua presença, eu não ouço mais a sua voz, eu nem sei mais se Deus existe ou não, eu nem sei mais se é verdade ou não, eu não sei, porque faz tanto tempo que eu não ouço a voz de Deus, mesmo dentro da igreja. E aí chega o irmão mais novo, que se arrependeu dos seus pecados, está ali, ó Deus, e ele ouve a voz de Deus, vê Deus em qualquer coisa, numa brisa suave, numa folha que cai da árvore, ele vê Deus em todos esses momentos. E você pode olhar para essa pessoa, assim como eu já fiz, e olhar: mas o que essa pessoa está vendo que eu não estou vendo? O que ela está sentindo que eu não estou sentindo? O que ela está ouvindo que eu não estou ouvindo? O que é que está faltando no meu serviço? O que é que eu preciso fazer mais para que eu possa sentir o que o meu irmão mais novo está sentindo? Porque na realidade o que eu estou sentindo agora é querer inveja daquilo que ele está vivendo. Na realidade, como pode Deus fazer o que Ele faz na vida dessa pessoa e não fazer comigo, que estou aqui há tanto e tanto e tanto tempo? Como pode Deus fazer isso com ele e não fazer isso comigo? Como pode? Como pode eu vir em todos os cultos, ouvir todas as mensagens, e aquilo não descer para o meu coração, Deus? Como pode
Eu estou há 20, 30, 40, 50 anos aqui e eu não consigo entender como eu estou longe do Senhor, mesmo dentro da casa do Pai. Não sei se você tem esses questionamentos, eu já tive, e não é legal, porque a gente começa a se cobrar de algo e achar que nós precisamos fazer, é o muito trabalhar, mas Deus não pede isso. Deus, Ele pede que nós possamos amar. Me ame. Tem uma música do Thales que ele fala: me ame mais que tudo. É isso que Jesus espera de mim e de você. Uma das vontades, Diego, de Deus é que a gente possa amar a Ele de toda a nossa força, com tudo que nós temos. Não querendo se provar pela própria força, não querendo viver olhando aqui dentro, mas desejando viver lá fora. A vida do outro lá é muito melhor, é muito mais legal que a minha. Vivendo aqui dentro, mas com o pé lá fora, olhando lá fora. Deus procura aqueles que são puros de coração. E na EBD nós falamos que os puros de coração são aqueles que não têm o coração dividido. É aquele que o seu coração é totalmente devoto ao Senhor. Não existem dois senhores, não existem dois deuses, não. Só existe um único Deus no seu coração. Jesus, Ele quer que nós possamos ser dessa forma. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. É isso que Jesus quer de nós. O filho pródigo não conseguia entender isso. O filho pródigo não conseguia ver isso. Não conseguia ver a situação em que ele estava, e que ele estava no lugar perfeito. Ele estava na casa do Pai. Era só ele se sentar no sofá no final do dia e falar: Pai, vamos conversar aqui. Olha, hoje eu fiz isso, aquilo outro. Nossa, tá assim. A plantação tá desse jeito. Não sei o que. Nossa, fui ver lá os animais, a gente precisa fazer tal coisa. E conversando: e Pai, como que você tá? Você ainda está triste, né? Não, mas calma, meu irmão vai voltar, o seu filho vai voltar, fica calmo. Uma hora ele vai cair em si e as coisas vão se resolver. Ele só precisava fazer isso. Ele já estava lá, tão perto, mas tão longe. E hoje também você pode estar desse jeito, tão perto, mas tão longe. Bruno, o que eu preciso fazer então? Levante a sua mão. Fala: Deus, eu sinto falta da sua voz. Eu quero ouvir a sua voz de novo. Deus, eu entendi tudo isso que o Bruno falou, porque eu faço parte desses bem-aventurados aí, que tem ouvidos e ouvem, e tem olhos e veem. Eu faço parte desse grupo aí, Deus. E eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero estar mais perto do Senhor. Eu não quero estar longe de Ti. Eu quero estar aos Seus pés. Eu não quero fazer por obrigação as coisas, mas eu quero fazer porque eu Te amo, Pai. Eu Te amo mais do que tudo. O Senhor é o centro da minha vida. O Senhor está no lugar mais alto e sublime, como nós cantamos aqui, na minha vida. E é por isso que eu quero viver, Pai. Então eu quero ouvir a sua voz. Enquanto a Taliane estiver cantando essa música, quero que você feche seus olhos e vá falando com Deus.